Nós já vimos como calcular equações exponenciais desse tipo, onde a fatoração nos ajuda, porque podemos fatorar, por exemplo, 32, que é 2 à quinta, e então, como temos bases iguais em potências iguais, podemos igualar os expoentes, onde o x é igual a 5. Mas como é que a gente faz se essa equação fosse, por exemplo, 2 elevado a x igual a 30? O que acontece? Sabemos que esse x é um valor que tem que ser menor do que 5, já que 2 à quinta é 32. E ainda sabemos que ele tem que ser maior do que 4, já que 2 à quarta é 16. O que acontece então é que nesse caso esse x não é um número inteiro. E para obter esse x é que a gente usa o logaritmo. Mas antes de resolver essas equações, ou ainda de entender o logaritmo em problemas do dia a dia, nós vamos definir e entender o que é o logaritmo para depois a gente poder aplicar ele em alguns contextos. Vamos ver? Definição de logaritmo, a gente diz o seguinte: log de b na base a é igual a x, se e somente se a elevado a x for igual a b. Veja, a gente usa a exponencial para falar do logaritmo. Mas existem condições de existência, assim como nós já tínhamos lá na exponencial. O b, que se chama logaritmando, tem que ser maior do que zero. E o a, que se chama base desse logaritmo, também tem que ser maior que zero, mas ainda tem que ser diferente de 1. Então, a gente costuma representar de uma vez assim, ó. 1 é diferente de a e a maior que zero, tá? Então, as duas coisas estão corretas, nas duas coisas você está dizendo a mesma restrição. E nós temos 4 consequências da definição, que são resultados imediatos da definição. A elevado a quanto que vai dar 1. E aí você lembra aí da potenciação, a elevado a zero. Então, a primeira consequência é o logaritmo de 1 em qualquer base a vai ser zero. E log de a na base a, o que acontece se a base e o logaritmando forem iguais? Olha que legal. A elevado a quanto que vai dar a? 1. Então, se a base e o logaritmando forem iguais, o valor do logaritmo é 1. Aqui, o logaritmo de a elevado a k na base a. Olha só, a elevado a quanto vai dar a elevado a k? Percebe? O próprio k. Essas três, em geral, elas são mais fáceis de perceber o porquê. A gente nem precisa fazer continha do lado, apesar de poder fazer. Mas aqui, essa é uma que muita gente se enrosca, mas eu vou primeiro dizer qual é ela e depois eu explico, ok? Se eu tiver agora uma potência onde o logaritmo está no expoente e a base desse logaritmo for a mesma que a base da minha potência, eu vou dizer que então a elevado ao log de b na base a é o próprio b. Vou fazer com números e eu costumo chamar essa consequência da definição de... É só você recortar isso aqui e ficou o b, tá? É óbvio, não é isso que acontece, mas vamos ver então um exemplo de cada um desses aqui. Logaritmo de 32 na base 2. Olha que legal, vamos retomar aqui. Log de b na base a é um certo x, se e somente se a elevado a x for igual a b. Eu costumo dizer, é bem tosco, mas eu costumo dizer que é como se o g desse um chutinho nesse a e esse a cabeceasse o x aqui, ó. E aí fica a elevado a x igual a b, tá? É tosco, eu sei, mas de repente serve aí para você. E aí, então, o que eu quero aqui? 2 elevado a quanto que dá 32? Foi de propósito que eu peguei a mesma conta com a qual eu comecei a aula, tá? O que acontece é que o 32, se eu fatorar, eu vou obter 2 à quinta, né? Divide por 2, por 2, por 2. Então, significa que esse expoente que eu tenho aqui, lembrando que logaritmo e expoente podem ser entendidos como a mesma coisa, tá? Então, calcular o logaritmo de 32 na base 2 significa calcular qual é o expoente que a base 2 tem para dar 32, que é o 5.
Mas nem todos os logaritmos serão assim tão imediatos, porque senão, bastava a gente ficar aqui com as exponenciais mesmo para resolver isso, tá? Mas por enquanto a gente vai ver logaritmos em que a gente consegue resolver com fatoração. E fica essa dica. Se você tiver alguma questão que envolva exponencial ou logaritmo e você não tem uma ideia do que fazer, tente fatorar. É muito provável que pelo menos saia alguma coisa. Pode ser que essa dica te ajude. Logaritmo da raiz quadrada de 32 na base 4. O que nós temos aqui? Tenho que descobrir 4 elevado a quanto dá a raiz quadrada de 32. O que a gente pode fazer? Primeiro, respira fundo. Chama, por exemplo, aqui de x. Você não precisa fazer o cálculo mental toda vez. Às vezes é algo mais trabalhoso. Respira, coloca ali uma incógnita e trabalha com ela. Vamos ver, ó. 4 elevado a x tem que dar a raiz quadrada de 32. Então, eu comecei usando a definição do logaritmo. Isso é o mais importante do log, tá? Muitas questões você consegue resolver só com isso, principalmente no Enem. Não estou dizendo que só usa isso, mas tem muitas questões em que você, conhecendo a definição, você já consegue resolver. Então, observa aqui comigo. 4 elevado a x ficou igual a raiz quadrada de 32. Olha lá a fatoração. 4. 4 é 2 ao quadrado, só que ele está elevado a x. E 32? Já cansamos de fazer, né? 32 é 2 à quinta. Bom, raiz quadrada de 2 à quinta. A gente pode aqui ver o que sai da raiz, o que tem que ficar, mas eu vou dar outra dica, que é lembrar da propriedade de que raiz enésima de a elevado a m é a elevado a m sobre n. Em homenagem a um aluno que me ensinou, quem está na sombra vem para o sol, quem está no sol vai para a sombra, tá? Então, quem está aqui dentro da raiz fica no numerador da fração e quem está aqui no índice vai para o denominador. Então, o que nós vamos fazer aqui? Observa, aqui eu vou usar a propriedade de potenciação, que a gente tem a elevado a m elevado a n dá a elevado a mn. Então, aqui eu teria 2 elevado a 2x, né, multiplicando 2 pelo x, igual a 2 elevado a raiz quadrada, quer dizer que aqui no índice eu tenho 2, certo? Então, vai ficar 5 meios. Tudo bem? Estou usando essa situação aqui. E aí que agora eu tenho duas potências de mesma base e elas são iguais, então eu posso igualar os expoentes. Então, observe, para finalizar, eu tenho então que o expoente 2x é igual ao expoente 5 meios, de onde, isolando o x, eu vou ter 5 meios dividido por 2, ou vezes meio, que vai dar 5 quartos. Vamos ver sobre as consequências da definição. Log de 7 na base 7. 1. Simples, porque 7 elevado a 1 tem que dar 7, né? Logaritmo de 1 na base 37. 37 elevado a quanto que dá 1? 0. Fechou também. 2 elevado ao log de 7 na base 2. O que eu disse para vocês é que eu posso aqui, ó, e fica só o 7. Percebe? Mas, por que isso? Então, eu vou mostrar o seguinte. Eu não sei quanto vale esse expoente aqui, que é o logaritmo de 7 na base 2. Então, eu vou separar ele aqui, ó. Eu vou dizer que esse log de 7 na base 2 é x. Tudo bem? Então, eu dei um nome para esse log de 7 na base 2, já que eu não sei quanto ele vale. Então, o que eu tenho que descobrir, na verdade, é quanto é 2 elevado a x, certo? O meu exercício virou 2 elevado a x. Nossa, professora, mas daí você botou letra, ficou pior. Calma, nem sempre que a gente põe uma incógnita, a gente tem que descobrir a incógnita, mas ela pode nos ajudar a fazer alguma conta. Então, olha que lindo aqui embaixo. Eu tenho que 2 elevado a x tem que ser igual a 7, pela definição do logaritmo. Então, ó, 2 elevado a x tem que ser igual a 7. Mas olha que legal, o que eu estava procurando não era justamente o 2 elevado a x? Que é o que eu acabei de achar, que é 7. Então, por isso que aqui, ó, 2 elevado ao log de 7 na base 2 é 7. Percebe? É porque eu coloco a definição dentro dela e já obtenho o valor. Vou então, para finalizar, colocá-la aqui novamente.
uma potência onde sua base é igual à base do log que está lá no expoente, é aquele logaritmando, né? A elevado a log de b na base A é b. Beleza?